Oi, nós iremos falar um pouco sobre práticas pedagógicas em pauta e vamos falar sobre o nosso tema é sobre a diferença entre ser professor e ser educador. De início eu quero ressaltar que a partir das vivências em sala de aula nós podemos compreender a fundo qual é essa diferença entre ser professor e ser educador, porque nós percebemos a necessidade que os nossos alunos têm de educadores e não de professores, porque professores eles já têm de sobra e educadores eles necessitam de educadores. Mas por que de educadores? Segundo Paulo Freire, educador é aquele que demonstra afetividade, que traz um ambiente seguro, um ambiente de confiança para os seus alunos, que vê o aluno como um ser humano que tem necessidades de carinho, necessidades de uma família estruturada, necessidades de afetividade dentro da sala de aula e não simplesmente da transmissão de conhecimento que é feita pelo professor. Porque segundo Rubem Alves, ser professor é uma profissão, qualquer um pode ser professor. Ele vai lá, estuda, se forma, ele pode ser professor. Agora o educador é vocação, é um ato de amor, um ato de paixão. E é o que traz Paulo Freire em sua obra Pedagogia Libertadora, que nós devemos formar para trazer liberdade, para trazer autonomia, criticidade, e não ter o aluno apenas como ser passivo dentro da sala de aula, mas um ser ativo no seu processo de aprendizagem, como nos diz Vygotsky, que traz a teoria do interacionismo, que a educação acontece apenas com a interação, professor e aluno, e não como onde o professor, não como uma transmissão de conhecimento, onde o professor é um transmissor, é que detém o saber e o aluno é simplesmente um receptor, mas em que os dois participam do processo de aprendizagem. E foi isso que eu tentei levar para a sala de aula, colocando os meus alunos como pessoas que trazem uma carga de conhecimento, uma cultura e também aprendendo com eles, porque o que Paulo Freire coloca em pauta é isso, que nós a cada dia devemos estar aprendendo com os nossos alunos, porque eles são gerações mais atualizadas do que a nossa. Então nós temos muito a aprender com eles a cada dia. E é isso que Paulo Freire traz. E foi isso que eu pude perceber dentro da sala de aula, convivendo com alunos com deficiências, teve um aluno mesmo que ele apresentava um retardo mental, além de que depois eu fui descobrir que ele tinha deficiência em sua família, não tinha um pai, e isso acarreta um distúrbio dentro da sala de aula. Ele apresentava dificuldades de aprendizagem e no momento em que eu passava segurança para ele, passava um ambiente de aprendizado mais leve, um ambiente de aprendizado em que ele podia compartilhar as dificuldades dele, ele se sentia mais à vontade dentro da sala de aula para aprender. E não só ele. E neste momento eu pude aprender muito com ele, mais do que talvez ele comigo. E para mim ser educador é isso, ir para a sala de aula disposto a formar cidadãos não só dotados de conhecimentos, mas preparados para as vivências do seu cotidiano. Agora nós vamos ouvir nossa amiga Cíntia falar das suas práticas pedagógicas. Bem, a minha prática também foi baseada pela Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire, um livro que ele escreveu, que ele diz assim, que o professor, primeiramente, ele deve conhecer a comunidade escolar. Foi o que fiz durante o estágio de observação. Então, eu podia observar a maneira como o professor lidava na sala de aula e a maneira como os alunos reagiam de frente de um conteúdo abordado pelo professor. Isso facilitou muito nos meus planos de aula, em que baseava nesse momento da sala de aula. Uma coisa também que Paulo Freire diz é que o professor ele deve mostrar simplicidade, porque a simplicidade leva para o aluno uma maneira mais fácil dele abordar o conteúdo. Então foi o que fiz. Então eu mostrei simplicidade para os alunos. Com a minha experiência na sala de aula, eu já observei muitos professores
que eles chegam na sala de aula mostrando que eles são os superiores, que eles são o dono do saber. E então eu fiz ao contrário, então eu mostrei simplicidade, mas ao mesmo tempo que eu mostrei simplicidade, né, no momento de abordagem da sala de aula, eu também mostrei objetividade nos conteúdos. Então foi isso que eu fiz durante o estágio. Então eu vou passar para a minha colega Neia, que ela vai falar um pouco também. Bom, para mim também, a minha experiência também foi baseada em Paulo Freire, onde ele diz que ensinar não é transferir conhecimento, mas sim criar possibilidade de onde o aluno estivesse apto para criar seu próprio conhecimento. E no momento que entro na sala de aula, eu tenho que ser um ser aberto a indagações, a criticidade, a curiosidade e onde que posso envolver meus alunos. Baseado também, Vygotsky também, ele tem, a sua teoria é baseada no interacionismo, como a colega Suzy já colocou, que ele diz que o professor tem que ser mediador. E é isso que eu procuro trabalhar na sala de aula. Sempre eu procuro ouvir meus alunos, eu acho que isso é interessante, não simplesmente chegar e ensinar os conteúdos, mas também ouvir os alunos, trabalhar, entender as suas relações afetivas e a partir daí interagir bastante na sala e para que os alunos possam envolver com o trabalho. E tem dado certo, tem sido um trabalho, pude perceber no decorrer do estágio e na minha vivência também na sala de aula, que isso tem dado certo. Então, eu me considero um educador. Então, finalizando, nós podemos perceber através das falas aqui, minha e das minhas colegas, que educador é o profissional que a sociedade de hoje precisa. Precisa de pessoas que amem, além de obter o conhecimento, que elas amem o próximo como elas mesmas. E espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo e que vocês também possam ser os educadores do nosso Brasil.